Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver sobre as conjunções coordenativas. Aqui são alguns exemplos das conjunções coordenativas. Primeiro, nós precisamos entender o que elas são, para que elas servem, tá? As conjunções coordenativas são conectores que têm a função de ligar as orações no mesmo enunciado. Elas dependem do sentido que a frase tem, por isso que elas são divididas em aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Então, aqui nós vamos ver 5 grupos, de conjunções. E cada grupo vai estabelecer um sentido diferente, tá? Então, primeiro, conjunções são conectores, quer dizer, são essas palavrinhas que eu destaquei aqui em vermelho que servem para conectar uma informação com outra informação, certo? Uma oração, uma frase com outra frase, com outra oração, tá? Então, esses conectores, essas conjunções, normalmente vão ficar no meio de duas informações, tá? Que é o que nós vamos ver aqui então. Primeiro, nós temos as conjunções aditivas. Precisamos lembrar do que vem a palavra aditivas. Aditivas vem de adição, que quer dizer soma. Então, nas conjunções aditivas, nós vamos somar. Somar o quê? Números? Não, mas nós vamos somar termos, orações, tá? Então, nas conjunções aditivas, estabelecem uma relação de soma entre dois termos ou duas orações. Então, é fácil lembrar pelo nome. Aditivas vem de adição, soma. Nós vamos somar as informações aqui na frase. Quais são as conjunções que trazem essa relação de soma? Aqui nós vamos ter apenas duas. A conjunção e, em caso de orações afirmativas, e a conjunção nem, em caso de orações negativas. O que não podemos nos confundir é o que? Esse e é a conjunção, não é a palavra é, que tem o e e o acento agudo, que é do verbo ser, tá? Então, não confundir. Se eu tiver o acento agudo aqui, não vai mais ser a conjunção e, mas sim o verbo é, tá? Então, não confundir aqui. Paulo estuda e trabalha. Então, aqui eu tenho duas informações sobre Paulo. O que ele faz? Estuda e trabalha. Então, eu estou somando as duas informações referentes a Paulo, que ele estuda e trabalha. Mas, se eu utilizar numa versão negativa, então eu vou utilizar a conjunção nem. Também vai fazer esse papel de soma, porém agora numa situação negativa. Olha o exemplo. Paulo não estuda nem trabalha. Quer dizer, ele não faz essas duas coisas, não estuda e não trabalha. Então, aqui, ao invés de eu utilizar o e, eu utilizei o nem. Paulo não estuda nem trabalha. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção aqui é que muitas pessoas têm o hábito de dizer e nem. Paulo não estuda e nem trabalha. Não tem necessidade, é erro, tá? Por quê? Porque o e só vou utilizar em orações afirmativas e o nem em orações negativas. Eu não preciso utilizar os dois juntos, porque eles já têm o mesmo papel. Então, Paulo não estuda nem trabalha. Não posso utilizar o e o nem juntos aqui, certo? Em seguida, nós temos as conjunções adversativas. Pensem na palavra adversativas de adversário, o oposto, a oposição. Então, também faz a gente lembrar com mais facilidade. As conjunções adversativas estabelecem relação de oposição entre dois termos ou duas orações. Então, entre duas palavras, ou duas frases aqui, duas orações. Quais são as conjunções adversativas? A primeira e a mais conhecida,
mas, né? A gente utiliza muito esse mas aqui. E tomar cuidado também para não confundir com mais. Existem as duas palavras na língua portuguesa, o mas e o mais com i. Só que o mais com i sempre vai se referir à quantidade. Eu gosto de suco com mais gelo, né? Com mais açúcar. Então se refere à quantidade. Aqui o mas, ele se refere a essa noção o quê? De oposição, de ideia contrária, tá? Então cuidado para não escrever mais. Na fala, às vezes a gente acaba se confundindo, né? Fala o mais, né? Acaba colocando um i na pronúncia desse mas. Então a gente tem que tomar cuidado na fala também, certo? Então nós temos as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão e ainda teria mais outras, só que vamos ver aqui algumas apenas, tá? O que eu tenho para dizer sobre essas conjunções? Na maioria dos casos, elas podem ser trocadas umas pelas outras sem perder o sentido. A única que tem um sentido um pouco diferente de todas essas é a conjunção senão. É a única que vai trazer um sentido um pouco diferente, que eu não consigo trocar pelas outras, tá? Vamos ver os exemplos aqui. Ele foi ao mercado, mas não comprou nada. O que eu tenho aqui? A primeira informação, que é ele foi ao mercado, e a segunda informação, que é não comprou nada. Lembrando que a conjunção vai ligar essas duas informações trazendo um sentido. Nesse caso, o sentido é o quê? De contrariedade, algo contrário do que estava esperando. Se a gente vai no mercado, significa que, né, vai para comprar alguma coisa. E aqui o que aconteceu? O contrário do que era esperado, não comprou nada. Por isso eu utilizei essa conjunção adversativa, mas não comprou nada. Eu poderia trocar facilmente essa conjunção mas por qualquer uma dessas aqui, menos o senão. Ele foi ao mercado, porém não comprou nada. Contudo, não comprou nada. Todavia, não comprou nada. Entretanto, no entanto, não comprou nada. Já o senão, olha como fica estranho. Ele foi ao mercado, senão não comprou nada. Não combina. Então, todas essas outras aqui têm um sentido bem parecido e na maioria das vezes eu consigo trocar uma pela outra sem perder o sentido da frase. A única, então, que é diferente é o senão. Mesmo assim, o senão é conjunção adversativa, porque ele traz essa relação de oposição, tá? Vamos ver o exemplo aqui. A moça saiu correndo, senão iria se atrasar. Quer dizer, caso contrário, iria se atrasar. Então, senão é conjunção adversativa, mas traz um sentido um pouquinho diferente das outras conjunções aqui, tá? Em seguida, nós vamos ter as conjunções alternativas. Pensando no nome primeiro, alternativas. Quando a gente faz, por exemplo, uma prova de alternativas, o que significa? Que eu tenho que escolher uma, ou essa, ou aquela, né? Então, a mesma coisa que as conjunções alternativas, traz esse sentido de quê? De alternância. Estabelecem relação de alternância entre dois termos ou duas orações, pois os dois fatos não podem acontecer ao mesmo tempo. É a mesma coisa numa prova de alternativa, eu não posso escolher duas questões, não pode ser duas ao mesmo tempo, é só uma. Então, as conjunções alternativas trazem esse sentido também de que apenas uma das coisas, um dos fatos que vai acontecer e não dois ao mesmo tempo. Quais são as conjunções alternativas? Eu tenho o ou, que pode estar sozinho na frase. Eu tenho ou, né? Quando eu tenho dois ous na frase.
Ou você entra na sala ou você sai. Então, eu utilizei dois ou, né? Ora, ora e o quer, quer. Tanto o ora, ora como o quer, quer, eles precisam estar duas vezes na frase, tá? Como nós vamos ver o exemplo aqui. Minha cachorra ora late, ora dorme. Então, percebam que eu coloquei duas vezes. Eu não posso ter o ora só uma vez na frase, senão não vai trazer esse sentido de conjunção alternativa, tá? Então, isso quer dizer aqui, minha cachorra, no momento ela late, no momento ela dorme. Ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo, entende? Então, ou ela late ou ela dorme. Então, ela não faz as duas ações ao mesmo tempo. Vou ao cinema, quer faça sol, quer chova. Quer dizer, então não interessa se fizer sol ou se fizer chuva, eu vou ao cinema. Quer chova, quer faça sol, certo? Então, o quer também precisa estar duas vezes na frase, como no exemplo, para ter sentido de conjunção alternativa. Se eu tiver apenas um quer na frase, provavelmente vai ser do verbo querer. Ele quer ir ao cinema, né? Do verbo querer. Então, não traz essa noção de alternância entre dois termos, tá? Então, cuidado. O único, né, desses exemplos aqui, o único que pode estar sozinho na frase é o ou, tá? Que pode estar uma vez na frase ou pode estar duas vezes aqui, certo? Em seguida, eu tenho as conjunções conclusivas, ou seja, trazem uma conclusão daquilo que eu vou falar, né? Normalmente a gente, quando escreve algum texto, podemos finalizar ele no último parágrafo trazendo uma conjunção conclusiva, porque mostra que nós vamos finalizar, concluir uma ideia. Então, as conjunções conclusivas introduzem uma oração que apresenta uma conclusão do que foi dito na oração anterior. Então, ele vai concluir a ideia anterior. Quais são as conjunções? Aqui eu coloquei só algumas. O logo, o portanto e o por isso. Esse logo aqui também precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes ele é confundido com a palavra logo no sentido de rápido. Faça isso logo, né? Faça isso rápido. Então, não é esse sentido que eu quero aqui. É quando eu tenho, por exemplo, acordei tarde, logo me atrasarei. Quer dizer, portanto, me atrasarei, por isso me atrasarei. Então, esse logo traz esse sentido de conclusão sobre a informação que eu tinha anteriormente. Se eu acordei tarde, que conclusão que chega? Que eu vou me atrasar. Então, acordei tarde, logo me atrasarei. Percebam que esse logo não é no sentido de faça isso logo, né? Faça rápido. Tá? Então, cuidado para não confundir. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável, tá? Por isso, é o responsável. Então, conclui-se, né, a partir da primeira informação. Então, a gente tem uma conclusão, certo? Em seguida, finalizando, nós temos as conjunções explicativas, que, obviamente, explicam aquilo que foi dito antes. Então, introduzem orações que explicam a anterior. Quais são as conjunções explicativas? Que, né, esse que aqui sozinho, porque, lembrando que na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquê. Porque junto, separado, junto com acento e separado com acento. Por isso que, quando eu me refiro à conjunção explicativa que eu estou explicando, respondendo, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Se vocês responderem em alguma atividade, né, no sentido de conjunção explicativa, com esse porquê separado, estará errado. Ah, professora, mas só porque eu separei sem querer? Sim, porque o porquê separado vai trazer um outro sentido,
de pergunta, né? Normalmente ele é utilizado em pergunta. Então, cuidado que esse daqui é o porquê junto sem acento, quando eu explico. Outra conjunção explicativa, isto é. E eu uso essas duas palavrinhas juntas, não é só o isto e nem só o é. Isto é a conjunção explicativa. Por exemplo, também não é nem só exemplo e nem só o por. Por exemplo, isso daqui é a conjunção explicativa. E o pois, tá? Então, essas são as conjunções explicativas. Tomar cuidado porque nem sempre eu consigo trocar uma pela outra, né? E manter o sentido que eu quero, tá? Por exemplo, fique quieto, pois preciso terminar a leitura. Eu posso trocar esse pois pelo porquê. Fique quieto porque preciso terminar a leitura. O sentido fica igual. Mas imagina se eu trocasse por isto é. Fique quieto, isto é, preciso terminar a leitura. Não combina, não faz sentido. Então, sempre cuidar. Isso vale para as outras conjunções também. Às vezes, a gente consegue trocar uma pela outra e o sentido permanece, mas nem sempre isso é possível, certo? Então, sempre cuidar no sentido que eu tenho na frase, tá? Outro exemplo, o meu amigo que mora na Bahia chegará amanhã. Então, essa conjunção que está explicando quem que é o amigo. Qual que é o amigo? Aquele que mora na Bahia. Então, o que está explicando essa informação aqui? Quem que é o amigo, certo? E nesse caso, nenhuma das outras daria para substituir, mantendo o mesmo sentido. Então, sempre tomar cuidado, tá? As conjunções, então, né, que nós vamos estudar são essas, até teriam outras também, algumas até um pouco mais confusas, que fica um pouco complicado de explicar aqui no vídeo, então eu escolhi algumas que seriam mais fáceis para a gente trabalhar no momento, tá? Lembrando, pessoal, que esse assunto é muito importante, é importante que vocês entendam para utilizar sempre na vida de vocês, na hora de formular um texto, de responder uma pergunta, na nossa fala, né? Eu vejo que quando os alunos vão escrever um texto, por exemplo, tá lá um monte de mas, tem um monte de mas no texto e não percebem que eu poderia usar um porém, entretanto, no entanto, olha um contudo, né? Contudo, tem o mesmo sentido do porém e eu posso trocar facilmente. Então, às vezes, você quer enriquecer o seu texto, utilize conjunções, né, que não são tão utilizadas como o mas. O mas já é tão usado, né? Então vamos aprender a utilizar outras conjunções também que muitas vezes são esquecidas e que isso enriquece, né, a nossa fala, o nosso texto. Tá? Então é bem importante esse assunto aqui, porque são palavras que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, certo? Espero então que tenham entendido esse conteúdo e qualquer dúvida me procurem no particular. Um abraço, até o próximo vídeo.